Olá, graça e paz a todos. Sou o pastor Gilber Donizete, editor do blog Cristianismo Radical, e peço que você dê o seu joinha, seu like aí no canal, e indique esse canal para mais alguém, se inscreva nele caso não seja ainda inscrito, e compartilhe esse vídeo, né, com mais pessoas. Hoje nós vamos falar de um assunto, eu tenho visto nas redes sociais, no YouTube mesmo, diversos vídeos de algumas pessoas se dizendo ex-protestante, ex-evangélico, né, ex-pastor e agora convertido ao catolicismo, que voltou ao catolicismo, e aí tentando falar alguns dogmas, né, católicos em contraposição ao ensinamento protestante evangélico. E o objetivo desse vídeo não é fazer nenhum ataque à religião católica, ou que é católico de forma nenhuma, né, de maneira nenhuma. Eu só quero destacar um ponto que eu tenho visto aí pessoas aí, como eu disse, tentando fazer refutações, né, com relação ao que cremos, as diferenças entre o que o protestantismo crê, o catolicismo crê, e algumas pessoas, influenciadores digitais, ou outras pessoas, né, mais conhecidas, padres, né, e alguns que têm conhecidos, né, na internet, até na televisão, e que têm feito algumas ponderações. Então eu poderia falar de vários desses tópicos e provavelmente a gente vai utilizar alguns vídeos, né, para isso. Hoje, nesse vídeo de hoje, eu quero falar apenas de um, né? Existe uma diferença fundamental entre a crença evangélica, protestante e católica sobre um ponto, que é no papel de Maria, né? Essa é uma diferença grande, né? Bem grande e considerável entre as duas confissões de fé. Por que duas confissões de fé? Tem muito igreja protestante, muita igreja evangélica. Sim, mas nesse ponto elas convergem todas com um pensamento só. Todas as igrejas protestantes e evangélicas. Diferente do catolicismo sobre o papel de Maria. Aqui no catolicismo ela é chamada de Nossa Senhora, né? De Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, né? Santa Maria, Mãe de Deus. E também é dito que Maria, ela não era virgem somente até o nascimento de Jesus, ela continuou, né? Então existe um dogma do catolicismo que chama a virgindade perpétua de Maria. Então eles falam que ela antes, né, da concepção, do parto, ela era virgem, continuou durante o parto e continua depois que Jesus nasce, né? Então esse é um ponto, né, sobre a questão de Maria. O outro ponto sobre isso tudo só sobre Maria, né? A gente poderia ter N coisas para falar aqui, mas apenas hoje somente na questão da pessoa de Maria. Então, a virgindade perpétua de Maria é um ponto. O outro ponto é Maria como nascida sem pecado. E o terceiro é Maria sendo assunta aos céus, como Jesus. E o quarto, que é claro que é o mais evidente, é Maria como intercessora diante de Jesus, diante de Deus, é uma mediadora, né, entre Deus e os homens, né? Alguns chegam, ou às vezes ela é usada a expressão de corredentora também, juntamente com Cristo.
Como que surgiu isso? A Bíblia Sagrada apoia esses ensinos, né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou ler um texto aqui na Bíblia Sagrada, está em Mateus capítulo 13, versículo 55. Diz assim: não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem entre nós? Então, a gente começa com esse texto aqui bíblico, né? Esse texto, você vai encontrar outros semelhantes no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, também no capítulo 7, a gente vê lá os irmãos de Jesus, porque esse é um outro ponto, né, que eu esqueci de falar. É que Maria só teve um filho, né? Jesus. Jesus é o filho unigênito de Maria. Esse é um ponto também, né? Sobre Maria. Jesus é o filho unigênito de Maria. Ela só teve um filho, foi virgindade perpétua. Bom, aqui a gente leu no texto, no Evangelho segundo escreveu Mateus, como eu disse, Marcos e Lucas vão também quase que repetir, né, com outras palavras, esse texto aqui, falando que quando Jesus vai pregar em Nazaré, que era a cidade que ele cresceu, viveu, até então, até iniciar seu ministério terreno, as pessoas falam: não é esse o filho do carpinteiro, filho de José e de Maria, e não estão aqui seus irmãos? E começa a citar os nomes dos irmãos, e depois fala: e suas irmãs? E não estão entre nós suas irmãs. Então ali fala irmãos. Na Igreja Católica eles vão dizer que não, esse termo aqui, irmãos, muitas vezes também era usado para primos, né? E não somente. Então essa é a primeira argumentação. Esse termo não era usado apenas para irmãos de sangue, mas às vezes também para primos. Tá. É interessante que todos os lugares que vai falar sobre irmãos de Jesus, nos 4 evangelhos, nos quatro escritores que escreveram, vão citar irmãos, no sentido de irmãos mesmo, e não de primos. A gente também vai ver em Atos capítulo 1, versículo 14, onde fala que Maria estava com os apóstolos no cenáculo e seus irmãos, novamente, com sentido de irmãos mesmo. E Gálatas capítulo 1, versículo 19, o apóstolo Paulo vai falar que o encontro que ele teve em Jerusalém com as colunas da igreja, que era Pedro, Tiago e João, e aí quando ele fala de Tiago, ele fala: Tiago, o irmão do Senhor. Então, ali, essa primeira argumentação já fica falha, dizer que eram primos, porque ali fica claro que não tinha nada a ver com o negócio de primos, e em nenhum momento a Escritura, seja nos evangelhos ou nas epístolas, vai se referir aos irmãos de Jesus como sendo primos, sim como sendo irmãos mesmo. Isso aí foi interpretação que criaram depois. Bom, a segunda argumentação, dizendo que Jesus é o unigênito de Maria, eles mudam a história. Falam: não, Jesus teve meio-irmãos, mas da seguinte forma: José, antes de ser casado com Maria, ele teve um primeiro casamento, ele ficou viúvo, e ele teve filhos desse casamento, e esses filhos desse casamento de José, o primeiro casamento, os que são chamados de irmãos de Jesus, mas com Maria, só Jesus, e ele fica sendo guardador de Maria e ela virgem por toda a vida. Essa é a segunda argumentação. Essa argumentação, se a gente for olhar na Bíblia Sagrada, a gente não vai ver em lugar nenhum falando de outro casamento de José,
e nem que esses filhos eram filhos apenas dele, não de Maria. Até porque todos os lugares que a gente vai ver, com exceção de Gálatas, é claro, Maria e seus irmãos, a gente vai ver eles com Maria. Né? Com Maria, esses irmãos de Jesus. E aqui fala, olha, não estão aí os filhos de José, Maria e seus irmãos, não é ele, o filho deles e seus irmãos? Então, não há respaldo. Esses textos que surgiram falando isso aí eram textos apócrifos, textos extra-bíblicos que surgiram para tentar embasar essa teoria, porque é uma teoria, né? Esses dias, esse tempo atrás, tem um vídeo aí do padre Paulo Ricardo, que ele fala, olha, para começo de história, a questão da virgindade perpétua de Maria é um fato. Então, já começa um fato para ele, porque Bíblia, perante a Bíblia Sagrada não é fato coisa nenhuma, é uma teoria. Na Bíblia não está. Não está na Bíblia, gente. Não está. Então, são textos apócrifos, criados em tempos posteriores ao encerramento do cano sagrado da Escritura. Então, eu discordo porque tem como. Bom, então, a questão dos irmãos. Eles eram meio-irmãos de Jesus? Sim, biologicamente sim. Mas não porque eram filhos de José de outro casamento. Eram filhos de José e Maria. Só que Jesus, biologicamente, era filho de Maria, mas não filho de José, porque ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Nisso nós concordamos. Nós concordamos isso aí. Que Jesus foi criado, foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Nesse ponto concordamos. Agora, a discordância está em Mateus capítulo 1, no versículo. Mateus, o Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 25, né? Vamos ler o 24 também, 24 e 25. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa a sua mulher. Mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Aqui, nesse texto, a gente vê a questão da virgindade perpétua de Maria em xeque também. O texto é claro que realmente em Lucas, quando o anjo Gabriel aparece e fala que ela ficará grávida do Salvador, ela fala, mas como vai acontecer isso? Ela não tinha casado, ela era só desposada, uma espécie de noivado da época, né? Eu não conheço o varão, né? Como que vai ser? Ele falou, descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, a sombra do Altíssimo te cobrirá, e o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então ele fala da concepção sobrenatural, o nascimento virginal de Cristo, que nisso cremos, né? E concordamos também. Mas aí o texto aqui vai falar que José não a conheceu. Então todo mundo sabe que o termo conhecer na Bíblia, entre homem e mulher, o que significa, né? Então, começa lá do Gênesis capítulo 4, falei, Adão conheceu sua mulher e essa deu à luz a Caim. Então o termo, todo mundo sabe o que significa relacionamento sexual, que é o termo bíblico, conhecer. Então, e não a conhecer até o dia. Aí eles pegam, né? Falam, não, aqui é o texto aqui, ó, isso aqui que os protestantes falam, até o dia que deu à luz sua filha. Quer dizer, não a conheceu até que deu à luz, né? Não fala que depois ele a conheceu. Mas gente, isso aí é quase que forçar a inteligência, né? O texto aqui é claríssimo, ele não conheceu até que ela deu do parto, né? Se essa teoria fosse correta, então, que foi apenas a terceira, ia continuar dizendo, olha, não ia ter o até, não faz sentido, né?
Você está ensinando a uma pessoa o caminho. Ó, você vai em linha reta e vai chegar em tal destino. Continua. Ou então, quando há uma mudança de percurso, ó, você vai em linha reta até tal lugar. Depois você toma... O até, ele fala interrupção. Se não fosse ter interrupção, e ele ficasse apenas guardando ela e não ter uma relação marital com ela, não ia ter o até. É questão de gramática, em qualquer idioma. Né? Não ia ter até. Ele falou, ele não a conheceu. Pronto, para que ter o até? Ele não a conheceu durante toda a vida. Poderia até colocar isso aí. Mas não é assim que o texto bíblico fala. E não a conheceu até que ela deu à luz um filho. Ou seja, após o nascimento de Jesus, eles formaram um casal normal, em vida conjugal e marital normal. Até porque o judaísmo, né, o ensino era esse, né? Do casal viver a vida normal, né? Tinha textos lá em Deuteronômio que até falavam lá sobre a questão do período de lua de mel do casal, provérbios, né? Então, cantares. Então era a vida normal, tinha que ter filhos, era o sinal de bênção do Senhor, né? A mulher estéril era até tinha um opróbio. Então, um casamento normal, segundo o costume da época, seria um casamento anormal se fosse diferente, né? Completamente diferente dos padrões que seguiam na época. Então, o texto é claro. Então, agora, sobre a questão, só para encerrar essa questão do filho unigênito, virgindade perpétua de Maria, pela Bíblia, né? Estou mostrando pela Bíblia. Ah, não, mas o São Jerônimo falou isso, São Fulano e tal. Ó, vou ser sincero para vocês, não me interessa. Por quê? Porque foi uma opinião, foi uma crença que foi se consolidando com o tempo, mas depois do encerramento da Bíblia Sagrada. Depois. E aí foi surgindo diante de conceitos e de crenças que se tinha ascéticas, tanto das religiões romana, grega, que eles tinham os ascetas lá, os judaicos também, e foi criando conceitos de pessoas que incentivando a questão do celibato, né, da questão do celibato nesse sentido. Então, quanto mais sem a ausência de... Né, porque o sexo não é pecado, né? Dentro do laço matrimonial não é pecado. Ela não deixaria de ser uma mulher de Deus e santa por viver uma vida marital com José. Porque dentro do casamento ele é completamente normal por Deus e foi assim estabelecido. O problema foi essas crenças que tinham, ascéticas, que vinham seja da Grécia, seja de Roma, e seja misturado com alguns até do judaísmo, que foi produzindo isso aí. E aí depois veio a questão monástica, a questão celibatária, mas tudo depois do encerramento do cânon. Mas vamos lá, né? A Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 2. Deixa eu só dar um detalhe aqui. Sabe a Bíblia que eu estou usando aqui? Estou lendo? Bíblia de Jerusalém. Não é uma Bíblia protestante evangélica, não, tá? É a Bíblia que tem 7 livros a mais do Antigo Testamento. É essa Bíblia que eu estou usando. Só para esclarecimento, né? Então, em Lucas capítulo 2, versículo 7, ele diz assim a Bíblia Sagrada, né? A palavra de Deus. Aqui, ó. Essa Bíblia de Jerusalém. E ela deu à luz seu filho primogênito. E envolveu com faixas. Precisa mais? Vamos ser sinceros. Precisa mais? Jesus não era o unigênito de Maria. Jesus é o filho unigênito de Deus. Nesse sentido da natureza divina, só ele é filho de Deus no sentido de ser da mesma essência do Pai. Só ele é. Ele é o filho unigênito de Deus. Mas de Maria, ele é o filho primogênito. Não é eu que estou falando, não. Não é nenhum
não é um documento protestante que está falando, não. É a Bíblia de Jerusalém, que tem uns 7 livros a mais. Tá? Você pode procurar na Bíblia Ave Maria, pode procurar em qualquer livro católico. Pega isso, você deve ter, se tiver um em casa, você pode pesquisar na internet, tem online. Livro católico, Lucas capítulo 2, versículo 7. E ela deu à luz o seu filho. Oh, mas não está escrito unigênito aqui, não? Não, não está. Está escrito primogênito. Primogênito, quer dizer que ele era o mais velho. Depois de Jesus, ela teve outros filhos. Ela nasceu sem pecado? Bom, não, porque ela precisava de um salvador, né? Isso aí também foi criado, isso aí não está na Bíblia. O que está na Bíblia é o Cântico de Maria, no Lucas capítulo 1, né? Lucas capítulo 1, um cântico muito lindo, por sinal, né? Muito maravilhoso, que ela louva depois, né? Saber que estava grávida do Salvador, depois que ela faz uma visita à sua prima Isabel, e o João Batista no ventre de sua mãe salta de alegria, e ela é chamada de bem-aventurada por Isabel, e ela mesma, né? A gente não desrespeita Maria de forma nenhuma, foi uma santa mulher de Deus, foi uma mulher de Deus, um instrumento, um vaso que o Senhor escolheu, ela se submeteu à vontade de Deus, e não foi nada fácil ela se submeter à vontade de Deus, só de você pensar que ela era uma adolescente há 2000 anos atrás, no Oriente Médio, e aceitar, né, ser mãe do Salvador sem ainda ter casado com José, poderia ser apedrejada, corria o risco de ser apedrejada. Ela foi uma mulher de muita fé, né? E então a gente honra Maria, a gente só não adora, não venera. Não, alguém vai dizer, não, a gente também não adora, a gente venera. Venera, bom, se você for no dicionário nosso, nós somos brasileiros, qualquer dicionário de língua portuguesa, e digitar a palavra venerar lá, você vai ver que venerar uma das significados da palavra venerar é prestar culto. Bom, ela, no seu cântico, ela diz assim: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exalta em Deus, em meu Salvador. Ou seja, se ela tivesse nascido sem pecado, ela não precisava de Salvador. Se ela fosse corredentora, ela não precisava de Salvador. Porque ela não é corredentora, só existe um Redentor. O Redentor é Cristo, que fez seu sacrifício na cruz por todos nós, inclusive por Maria. Ela fala que ela precisa de um Salvador também, né? Que Jesus, a promessa é que Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então ela não nasceu sem pecado, ela não teve virgindade perpétua, ela não é corredentora. Isso, segundo o Testamento, ela teve outros filhos, Jesus era primogênito de Maria. No entanto, ela foi uma mulher honrada, foi uma mulher de Deus, um instrumento de Deus, foi bem-aventurada, foi uma mulher de muita fé. Mas ela também não ascendeu aos céus. Para encerrar, não ascendeu. Porque só houve uma ascensão aos céus. Foi a de Jesus, né? E Jesus, antes de ascender aos céus, no texto lá do Evangelho de João, né, lá com Nicodemos, Evangelho de João, capítulo 3, né? Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 13, diz assim, isso novamente na Bíblia de Jerusalém, tá? Porque esse negócio de Assunção de Maria é recente, sabia? Foi os papas do século XIX e século XX mesmo, o último decreto papal nesse sentido foi em 1950.
Simplesmente simples assim, ó, só decretou: Maria ascendeu aos céus, sem prova bíblica nenhuma. Porque aqui Jesus falando com Nicodemos, ele diz assim, ó, João 3:13, ninguém, Jesus falando, ninguém subiu ao céu a não ser o que desceu do céu, o Filho do Homem. O Filho do Homem. Só ele. Então está aqui, né, na Bíblia Sagrada. Isso aqui que eu estou falando é a palavra de Deus, né? É a Bíblia Sagrada. Não sei inventar nada. Isso que está na palavra de Deus. Então, o que está na palavra de Deus, aceitamos. O que não está, criações a posteriori, né? Não tem como, né, aceitar, né? Somente a palavra do Senhor. Deus abençoe, né? E a última coisa que eu quero dizer sobre a corredentora, encerrando, é a mediadora, né? Mediadora. Não existe nem Maria, nem santo nenhum pode ser mediador entre Deus e os homens. Mas por quê que não pode? Tem um adesivo ali no carro, pede à mãe que o filho atende. Né? Ela intercedeu lá no Caná da Galileia. Foi a única intercessão. Sobre um casamento lá que eles estavam participando. Qual outro papel relevante de Maria depois que ela teve Jesus no Novo Testamento? Tem alguma coisa lá nos Evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João? Não tem, né? Tem alguma coisa em Atos dos Apóstolos, que fala a história da igreja? Não tem, a não ser Atos capítulo 1:14, falando que ela estava no cenáculo, lá com os discípulos, esperando a promessa do Pai, vindo do Consolador. Não tem. Nas epístolas? Não tem. Então, mas sobre o mediador, para a gente encerrar, Paulo fala sobre o mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois, isso na Bíblia de Jerusalém, tá? Pois há um só Deus e um só mediador. Peraí, vou ler de novo. Pois há um só Deus. Isso concordamos, né? Mas aqui, essa outra parte aqui. E um só mediador. Não, olha, tem um mediador, tem dois mediadores. Tem um mediador e tem a mediadora. Não tem. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém. É o único. É o único advogado entre Deus e os homens, mediador, é Ele. Só Ele. Né? Entre Deus e os homens. É isso aí. Vamos ficar com a palavra de Deus, né? Deus abençoe, Deus ilumine todos. Eu falei isso com muito respeito, né? Não é atacando religião nenhuma, é apenas a questão de crença. Eu estou vendo muitos vídeos aí, né, sendo colocados, pessoas dizendo que estão refutando. Bom, então deixa a gente falar aqui também, né, sobre a nosso posicionamento, as nossas crenças, né, os nossos dogmas e pela palavra de Deus. Deus abençoe, continue aí, não deixe de se inscrever ou dar seu joinha aí no vídeo, compartilhar e depois a gente vai gravar outros, né, com a temática semelhante. Muito obrigado pela você estar nos assistindo.